Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, 12 de dezembro. O Jornal da TV Tati está no ar. Veja os destaques desta noite. Alta na indústria. PIB aumenta 0,9% no terceiro trimestre. Taxa Selic, juros básicos da economia passam para 12,25% ao ano. E na reportagem do Tati no Campo, o cultivo de alface, uma hortaliça que requer clima ameno e solo fértil. O Jornal da TV Tati está no ar. O PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, cresceu quase 1% no terceiro trimestre desse ano. O setor da indústria foi um dos que puxaram a alta. Esta indústria fornece soluções de engenharia para uma ampla variedade de mercados, desde o automotivo até equipamentos pesados para o agro. Por aqui, os funcionários não param. O trabalho é tanto que a produção aumentou muito nos últimos meses. Isso porque o PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, teve uma expansão favorável no último trimestre, segundo o IBGE. O crescimento do PIB impacta a indústria de uma forma geral. Conosco não é diferente, nós atuamos em muitos diferentes segmentos de mercado. O mercado de transporte é um deles, o mercado de máquinas agrícolas, máquinas de construção. Então, o que a gente percebe é que, talvez não de forma cadenciada ou não uniforme, os segmentos começam a reagir, cada um ao seu tempo. E a gente vem percebendo, sim, já alguma reação de alguns setores que começaram a reagir mais fortemente do que outros, mas de uma forma ampla, sim, a gente percebe já uma movimentação positiva, ainda que não uniforme, e bastante volatilidade, né? A gente ainda percebe que existe bastante insegurança no mercado, existe aí alguma incerteza, então alguns setores começam a reagir, de repente retroagem um pouquinho, mas de forma geral parece que sim, que já existe uma tendência positiva. No Brasil, são 6 plantas que abastecem todo o país. Na unidade de São José, com o aumento das demandas, mais gente precisou ser contratada para entregar tudo no prazo. Esta planta que nós estamos, que é uma planta principalmente de filtros de combustível, que atende o mercado de caminhões, mercado de transporte, caminhões médios e caminhões pesados, sim, a demanda vem acelerada desde o início do ano. Então, sim, aqui já houve uma contratação. Não saberia te precisar exatamente qual foi a contratação nessa planta, mas sim, posso te assegurar que já precisamos contratar gente na linha de produção para atender esse aumento de demanda. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, 2 dos 3 grandes setores econômicos avançaram por causa do PIB, que apresentou bons resultados no terceiro trimestre. No setor de serviços, a alta foi de 0,9% e na indústria 0,6%, gerando mais de 3 trilhões de reais. De janeiro a setembro, a alta acumulada é de 3,3%, enquanto nos últimos 4 trimestres o aumento foi de pouco mais de 3%. Já a agropecuária registrou queda de 0,9% no período. Os serviços, que respondem por cerca de 70% da economia, e também a indústria, seguem em alta. Mas apesar dos dados positivos, o ano que vem ainda representa muita incerteza. Isso porque a alta da inflação, somada com a falta da reforma tributária, podem desestabilizar ainda mais o cenário econômico brasileiro. O PIB ele é uma métrica que mostra tudo aquilo que foi produzido dentro de um país. Tá? Essa métrica ela é analisada, ela é construída anualmente. Tá? Além de ser construída anualmente, ela é acompanhada de forma trimestral, no sentido de a gente avaliar se esse indicador ele tem melhorado ou piorado. Tá? Mas a gente tem que levar em consideração que é tudo aquilo que é produzido no país. O mercado ele está cobrando de forma bastante intensa, foi bastante paciente em relação a uma reforma fiscal. Essa reforma fiscal ela é para ontem, ela tem que acontecer o mais rápido possível. Por quê? A dívida pública do país está acelerando de forma vertiginosa. Tá? A gente está falando mais ou menos em torno de 80% do PIB do Brasil em termos de dívida. E só vem crescendo. Tá? Então, o mercado exige sim uma postura mais firme do governo no sentido de administrar melhor os gastos, né? Para que isso não traga maior incerteza sobre o cenário econômico de uma forma geral.
Tá? Então, hoje o mercado ele ainda sinaliza muita incerteza para 2025. Isso a gente pode ver ainda através de alguns indicadores. A gente vende dólar num patamar elevado, nós vemos ainda inflação também elevada, taxa de juros crescentes. Né? Então, por exemplo, se a gente pega a taxa de juros futuras, elas só estão subindo. E isso denota um pouco uma certa preocupação do mercado sobre a estabilidade econômica do país. Né? Então, existe sim um cenário de incerteza e aquele indicador que é mais pesado, que judia demais as famílias, é a inflação. E esse a gente vê que tem acelerado. E o Banco Central anunciou hoje o aumento em 1 ponto percentual da taxa básica de juros. Agora a Selic está em 12,25% ao ano. Essa é a terceira alta seguida. Sobre isso eu converso agora por internet com o educador financeiro Lucas Ramos. Lucas, seja muito bem-vindo. Boa noite para você. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todo mundo. Tudo beleza? Lucas, vamos lá. Conta pra gente o que influenciou esse aumento, o que aconteceu com a nossa economia, que veio essa alta um pouquinho mais do que era esperado? Esse aumento de 75 pontos já era esperado pelo mercado, amplamente esperado pelos economistas, administradores. E isso, na verdade, a gente precisa entender que esse aumento de juros é justamente o remédio para um problema que a gente tem, que é o aumento da inflação. Esse aumento da inflação, ele está diretamente ligado com essa atividade econômica mais forte que a gente está tendo, essa atividade econômica, esse crescimento do PIB acima do esperado, esse sim acima do esperado. O que acontece? A atividade econômica ela fica muito mais forte, tem mais dinheiro em circulação, e se o país não tomar muito cuidado, quando tem muito dinheiro em circulação, os preços tendem a subir. Então, o governo, para poder dar uma freada nesse dinheiro circulando, ele aumenta a Selic como uma forma de drenar esse dinheiro em circulação para manter o poder de compra da nossa moeda. Eu quero que você explique para a gente no nosso dia a dia, no dia a dia do brasileiro, como que esse aumento, como que essa taxa Selic impacta no nosso bolso. É isso aí, ó. A partir do momento que a taxa Selic é aumentada, como foi feito agora, tudo fica mais caro. Todos os empréstimos, financiamento de casa, financiamento de carro, de qualquer veículo, e vai ficar um pouco mais caro, porque essa taxa Selic é a taxa que referencia, ela é a taxa base para tudo. Todas as taxas, elas são baseadas na Selic. Então, qual que é a intenção? Tudo vai ficar um pouco mais caro, não é para frear a economia de uma vez só, mas pelo menos para dar uma inibida. Então, mais do que nunca, a gente precisa cada vez mais agora fazer as contas, pegar papel, lápis e calculadora na mão e calcular melhor se cabe dentro do orçamento. Por exemplo, um financiamento de uma moto, de um carro ou mesmo da casa própria. Agora resta para a gente, consumidor também, mais do que nunca, colocar na ponta do lápis o que valer a pena, que cabe no nosso orçamento também, né? Exatamente. Como eu disse para você, é isso. Foi um aumento expressivo. A taxa saiu de 11,5 para 12,25 ao ano. É um aumento razoável. Não inviabiliza nada, mas mais do que nunca a gente precisa sim colocar na ponta do lápis se vale a pena, se é o momento ideal para fazer alguma aquisição mais expressiva. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação, pela ajuda aqui para a gente entender um pouquinho melhor sobre o nosso cenário econômico, viu? Tá bom, obrigado a você. Boa noite, Gabriela. Boa noite. Vamos para a nossa primeira pausa e daqui a pouco nós vamos falar de tecnologia e educação. Nosso intervalo é rapidinho. Voltamos e vamos saber como vai ficar o tempo amanhã na região. Nesta quinta-feira, as máximas sobem um pouco, mas ainda pode chover, viu? Vamos ver as temperaturas aqui no nosso telão. A gente começa falando de Guaratinguetá, que amanhã tem máxima de 30 graus e mínima de 17. Em Taubaté, máxima de 31 e mínima de 18. Em Ilhabela, máxima de 25 e mínima de 20 graus. Em Campos do Jordão, máxima de 24, mínima de 14 graus.
E o final de semana está chegando e muita gente já está pensando em curtir os dias de folga na praia, né? Mas antes é preciso ficar atento às praias impróprias. Todos os detalhes dessa notícia estão no nosso site, o thmais.com.br/vale. De acordo com a CETESB, são 20 praias irregulares no nosso litoral. Ilhabela é a cidade com mais praias impróprias, seguida de Ubatuba. A lista completa está no nosso site, tá bom? Agora a gente muda de assunto para falar de educação. Em São José, a tecnologia vem sendo usada como aliada para o ensino. E a mudança em sala de aula já é sentida tanto pelos alunos como pelos professores. A aula do 8º ano do ensino fundamental dessa escola pública de São José dos Campos tem sido diferente, com o apoio da tecnologia. O Alexandre é professor de História e, com recursos avançados, tem deixado as aulas mais dinâmicas e interessantes. Os alunos aprovaram. Eu gosto bastante porque a gente bota em prática tudo que a gente aprende nas aulas convencionais. É bom porque fica refrescando ali na memória, não deixa a gente esquecer, então a gente usa, pode usar no dia a dia também, nas provas. Aqui os alunos se juntam em grupos para utilizar os Chromebooks nas aulas, um jeito mais atrativo de compartilhar conhecimento. Eu acho muito divertido essas aulas com os Chromebooks porque chama mais a atenção dos alunos e acho que a gente consegue aprender mais rápido. Particularmente prefiro o Chromebook, mas papel e caneta é bom, mas teria que ser um esforço bem maior. O modelo de educação 5.0 aplicado aqui na escola Moacir Benedito de Souza abrange não só a parte de tecnologia, mas também de música, esporte e também cultura. Uma das ferramentas é o Play, a plataforma de educação integral, que foi implementada desde 2021 e que tem feito a maior diferença no processo de aprendizagem dos alunos. Hoje a gente não olha mais para um aluno, aplica uma avaliação com o objetivo de saber assim, será que o meu aluno aprendeu sobre a Segunda Guerra Mundial? Agora o olhar é como esse aluno pode aplicar esse conhecimento no dia a dia, na casa dele. Para o professor, o corpo docente precisa estar constantemente atualizado sobre as mudanças tecnológicas na educação e, assim, contribuir positivamente para a evolução dos alunos. Se o professor não voltar para a faculdade, fazer uma pós, ir para um processo de formação, ele vai ficar atrasado, sem sombra de dúvida. E os resultados não estão apenas na sala de aula, mas na transformação de toda a comunidade em que a educação 5.0 está inserida. A escola se tornou mais alegre, a escola se tornou mais atrativa para os alunos, com muito mais atividades diferenciadas, tanto no esporte, como na musicalização, como na tecnologia. E isso é perfeito para os nossos alunos, né, que estão num bairro aqui de periferia. Posso falar isso com propriedade, com todas as provas que eu aplicava no papel, no modo tradicional, como foi na nossa época, e hoje você vê a avaliação sendo feita no Chromebook, onde o aluno pode até escolher poderes, como é o caso da Play, para fazer a prova dele, que ela é toda divertida, o desempenho é outro. Mais um intervalo e no próximo bloco tem Tati no campo. Na reportagem de hoje nós vamos falar do cultivo de alface. Nós já voltamos, hein? Estamos de volta. E aí, você já segue a TV Tati no Instagram? Se não, corre e siga o nosso perfil oficial, @TVTatiSBT. Lá tem notícias e você fica por dentro de tudo que rola nos nossos programas, confere bastidores exclusivos e ainda participa de enquetes e promoções imperdíveis. E tem mais, nos nossos stories você pode interagir com a gente em tempo real. Venha fazer parte da nossa família no digital também. TV Tati SBT, aqui tem você todo dia. E chegou o nosso momento de falar sobre o agro. Hoje o Tati no Campo vai mostrar o cultivo da hortaliça mais consumida pelos brasileiros, a alface. Por ano, o país produz cerca de 660 toneladas das mais diferentes variedades. A produção de alface é um dos pilares da agricultura brasileira.
Tudo o que é plantado aqui chega fresquinho à mesa dos consumidores. Mas para que esse cultivo seja bem sucedido, é necessário mais do que boa vontade. As condições ideais incluem um clima ameno e solo fértil. A família da Andréia cultiva há 28 anos hortaliças e legumes e tem como carro-chefe as alfaces. Cada pessoa aqui, plantador, tem um arrendo, né? Que paga mensal. E aqui, meu esposo, ele trabalhava para um outro rapaz que deixou a parte dele, né? A alface é uma hortaliça que se desenvolve em temperaturas entre 18 e 24 graus. Por isso, requer cuidados constantes durante os períodos de chuvas intensas e seca. Por causa desse tempo, agora começa o verão, muita chuva e muito sol, né? Daí começa o sol a aquecer muito, depois vem a chuva da tarde, né? E acaba queimando, melando tudo e não tem força para o crescimento, né? Às vezes chega lá o cliente e fala assim, nossa, mas ontem eu vim, estava grande, hoje já vim, está desse tamanho, mas não é. Faz o possível, está colhendo o melhor, né? A melhor qualidade, mas é difícil. Um trabalho difícil, mas que o Nicolas, filho da Andréia, está tirando de letra e dando muito orgulho para a família. É um orgulho, né, da gente poder ter o filho junto da gente, né, querendo saber mais, né, sobre... E ajudando o pai, né, por mais que o pai é jovem, mas aí vai deixando, né, o aprendizagem dele, que ele gosta muito. Eu tô na parte da manhã, eu vou pro Ceasa com a minha mãe, que a gente tem hortifruti. Daí, depois do Ceasa, que a gente descarrega os caminhões, eu fico na quitanda, ajudando. Daí eu venho, eu vou para casa umas meio-dia, daí eu desço aqui 1 hora. Na verdade, eu sou na parte mais da colheita. A parte de cuidar mesmo é de manhã. Às vezes eu planto, às vezes eu semeio. Depende mais ou menos de como tiver aqui na roça. Se tiver pouca gente. Aqui é o trabalho bem duro, né? Aqui é o trabalho braçal, né? A maquinária é pouca, né? Aqui é só para levantar a terra, mas o resto é tudo feito à mão. Só que é gostoso de trabalhar, cara. As condições climáticas do campo não são fáceis de controlar. O calor excessivo e as chuvas fortes podem reduzir a produtividade da plantação, mas é no trabalho manual que os agricultores encontram a chave para superar esses obstáculos. Val, não é fácil deixar o alface bonito assim nessa época do ano, né? O que acontece nessa época do ano que dificulta um pouco do plantio das hortaliças, das folhas? Um pouco é a chuva, né, do tempo, e um pouco também é do funcionário também, né, que a gente não está achando muito para trabalhar, né? Ele sempre dificulta um pouco. Aqui no caso já tem uns dias já, que vem o processo da bandeja também, que nós faz desde a sementinha, no caso, né? Aqui tem uns 20 dias já. E aqui, para ficar bonito desse jeito aqui, todo verdinho, cheio de folhagem, demora quanto tempo mais ou menos? Se o tempo ajudar, uns 45 dias, né? Se o tempo ajudar, o que precisa? Como que o tempo pode ajudar? Se não chover muito, né? A chuva, ela encharca a terra, né? Onde fica muito encharcado e ele não consegue fica um pezinho muito pequeno, ele não consegue desenvolver muito, encharca muito a terra. Daí o sol também, onde cozinha um pouco a raizinha dele, ele não desenvolve legal. O sol também prejudica um pouco. Pode ver que esse aqui está verdinho, né? Mas tem vezes que ele começa a queimar tudo em cima de cada do sol. Porque vem uma chuva forte, bate ele, depois vem o sol quente, em cima queima. Ele dificulta um pouco o alface também. A produção do alface cai um pouco, quase a metade no caso, da produção dele. Devido ao tempo, né? Acho que a metade já cai, dependendo. Isso é tudo manual, né? A parte de planta, de colheita, né? Outras partes de coisa para a terra nós temos um trator, né? O tratorzinho que já ajuda a preparar um pouco a terra, já não precisa forçar tanto, né? Mas a parte de colheita e plantação é tudo na mão. E por trás de cada folha, uma história, o esforço e o orgulho de quem cuida da terra com muito amor e dedicação. Não gosto de morar na cidade, aqui é o silêncio, aqui é a paz, né? Como meu marido diz, né? Lá meu desestresse, lá eu não tenho dor, lá não tenho nada. Então lá é a paz, né? O campo é a paz da gente. Desde pequeno aqui eu gosto muito, não sei fazer outra coisa também, né? E eu aprendi muita coisa com a terra, no caso, e a minha vida é essa aqui, né? É o campo, não tem outra. Troca o campo pela cidade? Nem pensar, não tem jeito.
É a nossa saladinha do dia a dia, né? Que a gente nem faz ideia do trabalhão que dá para chegar na nossa casa. Gente, fim do nosso jornal. Muito obrigada pela sua companhia. Agora você fica com mais informações no SBT Brasil e amanhã eu tô aqui, eu te espero com certeza. Um beijo, boa noite. Tchau, tchau.